Olá, muito boa noite. Sexta-feira, 10 de dezembro. Acompanhe a nossa programação ao vivo pelo portal guará.com. Veja os destaques. Diante do ataque de hackers no sistema Conect SUS, as medidas de exigência de comprovante de vacinação e testagem estão suspensas. Auxílio Brasil inicia pagamento hoje, promessa de R$ 400 de programa social. Máquinas agrícolas foram entregues a 6 cidades do Maranhão para fortalecer a agricultura. Dia de homenagens na Assembleia Legislativa, Rádio Timbira celebrando 80 anos de radiodifusão no Maranhão. Em mês de celebração do Natal, FUNAC impulsiona uma campanha de prevenção à AIDS. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje tem como destaque o primeiro dia de pagamento do Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal. Segundo o Ministério da Cidadania, do total de 14,5 bilhões de famílias atendidas em novembro pelo novo programa social do governo, 13 milhões recebiam menos de R$ 400. Em novembro, o valor do Auxílio Brasil foi de R$ 224,41. Hoje o valor retomou R$ 400. Está sendo paga hoje a parcela de dezembro do novo Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. Houve a mudança no nome do programa e isso ainda tem causado confusão na cabeça de alguns beneficiários. Por isso é que eu vou conversar com a Ana Gabriela Borges, que é secretária adjunta de Renda e Cidadania do Estado, também coordenadora do Auxílio Brasil aqui no Maranhão e do CadÚnico. Ana Gabriela, primeira pergunta, em relação a quem deve receber esse benefício nesse mês de dezembro, quais pessoas estão aptas a receber? As pessoas que migraram automaticamente do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. São essas pessoas que estão recebendo. As famílias que estavam todas dentro dos critérios, estavam com cadastro atualizado, estavam cumprindo o critério de renda, estavam dentro das condicionalidades do programa. Então, essas são as famílias que o governo federal considerou aptas para receber o Auxílio Brasil. Aqui no Maranhão, quantas famílias estão aptas no momento, em média? São um pouco mais de 900 mil famílias hoje recebem programas de transferência de renda do governo federal. Da última vez que nós conversamos, que tinha uma quantidade de pessoas, de famílias que precisavam regularizar o cadastro, houve alguma mudança nesse cenário? Olha, nós estamos tendo atualização, mas ainda não estamos com os números ideais para a garantia de que benefícios sejam assegurados e novos benefícios. É importante que as famílias entendam, principalmente as famílias que recebiam o auxílio emergencial e foram famílias que entraram dentro do perfil hoje de vulnerabilidade, até em função também dos números que nós tivemos de família que tiveram uma queda na renda per capita, elas precisam ir até o cadastro único para se cadastrar. A condição de receber antes o auxílio emergencial não dá garantia ao Auxílio Brasil, mesmo já estando recebendo antes o auxílio emergencial. Então, a família que esteja com seu cadastro desatualizado há mais de 2 anos e a família que recebia o auxílio emergencial entrou nesse perfil de renda per capita abaixo de meio salário mínimo por pessoa, procure o CRAS mais perto da sua casa e se cadastre. Outra situação, se você tem um filho que de 17 até 21 anos, que ele não estava no seu cadastro, que ele esteja estudando na educação básica, vá lá e insira esse filho no seu cadastro, porque o Auxílio Brasil, ele beneficia jovens e crianças que estejam matriculados nas escolas da educação básica, comunitária, filantrópica, pública e privada, no período de 6 até 21 anos. A gente agradece, então, a Ana Gabriela Borges pelos esclarecimentos. Então, fica o recado para você. Está com o cadastro desatualizado, procure atualizar. É bom manter as informações em dias, porque senão você corre o risco de ficar sem receber o benefício. De volta aos estúdios. Olha aí, o governo federal vai adiar em 1 semana a entrada em vigor das regras sanitárias para viajantes ingressarem aqui no país. O motivo foi o ataque cibernético a sites, aplicativos e os sistemas do Ministério da Saúde nesta madrugada. O site do Ministério da Saúde, a página e o aplicativo do Conect SUS
fornece o Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19 foram invadidos por hackers. A página do Ministério já voltou a funcionar, mas ainda não é possível acessar os dados sobre a vacina contra a Covid fornecidos pelo Conect SUS. Também foi afetado o eSUS, que é uma notificação que recebe dos estados e municípios sobre a síndrome gripal suspeita e confirmada do coronavírus. Outro sistema afetado foi o do Programa Nacional de Imunização. Por causa deste ataque, os comprovantes de vacinação não estão aparecendo no aplicativo. As novas regras sanitárias estariam em vigor neste sábado, amanhã, dia 11. E segue até amanhã o 8º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial. A realização da Organização Brasileira das Cidades Patrimônio Mundial e entre os temas a serem abordados estão a forma como o patrimônio cultural e natural podem ser melhor aproveitados pelas cidades históricas para melhoria de qualidade de vida e, claro, fortalecimento da economia local. Ao som da mais pura cultura maranhense, representantes das cidades históricas do Brasil se encontraram em São Luís para discutir a retomada do turismo. Uma discussão importante neste momento em que a pandemia está mais amena. E o que nós estamos discutindo aqui são duas coisas. Primeiro, a forma criativa que nós vamos ter que enfrentar para criar um turismo diferenciado pós-pandemia, mas também buscar o fortalecimento das cidades patrimônio mundiais, com políticas públicas voltadas para a proteção desse patrimônio. Nós temos que proteger esse patrimônio e depois ele ser utilizado pelo turismo, gerando emprego, renda, ou seja, dando sustentabilidade ao patrimônio através de ações voltadas para o turismo. O evento foi capitaneado pela Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial. Segundo o presidente da entidade, estas cidades precisam se organizar, aproveitando suas características próprias para trazer os visitantes de novo. E nesse momento de retomada do turismo, nesse momento que estamos saindo dessa pandemia, é muito importante ações concretas para o desenvolvimento dessas cidades, para aproveitar essa oportunidade que o mundo traz para o Brasil, que é conhecer o seu turismo, a sua potencialidade cultural, histórica, natural. O encontro ocorreu no Complexo Santa Amélia, onde funcionam os cursos de hotelaria e turismo da Universidade Federal do Maranhão. O reitor destacou esse fato, pois o prédio foi recuperado por estar dentro do patrimônio histórico da cidade. Quando nós fizemos uma parceria com o IFAM, com o Ministério da Cultura, isso lá em 2010, e nós fizemos a inauguração desse conjunto arquitetônico em 2015, nós já projetávamos aqui ser um grande espaço acadêmico de formação de profissionais que estão inseridos no turismo, que é o curso de turismo, o curso de hotelaria, e que a gente pudesse daqui fazer parcerias institucionais com o Estado, o município, para projetar o turismo para o nosso país, porque o turismo chama-se cultura, conhecimento e, ao mesmo tempo, valorizar mais ainda a nossa cidade histórica. O prefeito da cidade participou do evento e até tocou o tambor. Uma boa forma de mostrar que temos uma cultura rica e que ela está aqui, pronta para ser vista pelos visitantes. No final do dia, nós vamos sair com um documento intitulado de Carta de São Luís, onde vamos apresentar todos os pleitos dessas cidades históricas que foram declaradas Patrimônio Mundial, para que o Brasil, para que todos entendam a importância que essas cidades têm, não só no cenário turístico, mas no cenário de quem mora nessas cidades, para que a gente possa realmente ter cidades que vivam em situações melhores. No próximo bloco, vamos receber o advogado Jorge Frank para falar sobre recursos do novo Fundeb. É um instante só. Bom, aqui de volta e vamos seguir falando sobre o novo Fundeb, investimentos voltados à educação, reforço no controle social, incremento considerável no aporte de recursos da União. Para isso, a gente conversa aqui com o advogado Jorge Frank Santana, que ministrou palestra sobre esse assunto na sede da OAB Maranhão. Muito boa noite, doutor Jorge, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Uma temática que é fundamental, que foi debatida na OAB. Por que falar um pouco desse evento que aconteceu hoje? Primeiramente, querer
desejar dar um abraço fraterno nos educadores do Estado do Maranhão, diversos municípios do Estado do Maranhão, nossos 217 municípios. Dizer que a OAB, por intermédio das suas comissões temáticas, quais sejam as comissões de educação, de defesa da educação e a comissão de direitos difusos e coletivos, hoje fez o diálogo institucional. É uma forma da OAB se aproximar das temáticas que mais interessam a sociedade maranhense e, dentre elas, o Fundeb, né? Nós estamos aí diante da questão da utilização dos 70% do Fundeb. Vários gestores municipais têm criado aí o 14º, 15º, 16º salário, pasmem, até 17º salário. E a gente precisa entender como é que acontece isso, não é, doutor? Causa estranheza de a gente ouvir os gestores reclamando da falta de recursos e, ao final do exercício, a gente descobre que existem recursos para a educação. Recursos esses que não são aplicados, porque se há sobras, é porque, de fato, não houve a aplicação dos recursos como deveria. Uma espécie de planejamento deveria ser melhorado para que esses gestores pudessem aplicar, sentar numa mesa com os profissionais da educação? Exatamente. Não adianta só ter o recurso se o gestor não sabe utilizá-lo devidamente. Então, nós estamos hoje numa outra, digamos assim, numa outra seara, num momento diferente, num momento em que a gente não discute só a ausência de recursos, a gente discute como é que esses recursos devem ser otimizados. E um grande problema hoje aqui no Estado do Maranhão é a ausência de planejamento. Isso é fato. Nós não podemos chegar ao final do exercício com sobra de recursos. Ou seja, os direitos estatutários dos professores não estão sendo respeitados. São férias que não são pagas da forma como a legislação determina, são progressões que não são realizadas, promoções que não são realizadas, fora os salários que são aviltados. A maior parte dos municípios maranhenses pagam o piso salarial, né, o piso nacional do magistério. Né? Então, a gente pode pagar mais para o educador. Tanto pode pagar mais que o exemplo está aí, as sobras do Fundeb. Essas sobras, existe um diálogo aí, a OAB fomentou esse diálogo pela manhã, mas também os órgãos de controle precisam estar mais próximos, né? Esse diálogo precisa ser estendido também com o gestor, com os órgãos de controle. A OAB também deu essa orientação? É verdade. Hoje nós tivemos um diálogo, digamos assim, com a base, porque a gente costuma dizer que sempre o controle ele nasce na base, com os conselhos do Fundeb, com os conselhos municipais de educação, ou seja, com os conselhos de políticas públicas. São eles que estão ali na ponta, são eles que sabem exatamente as necessidades reais do educador maranhense. Então, toda a rede de controle começa por quem tem a maior necessidade de ver a política pública executada, que é a população por intermédio dos conselhos de políticas públicas. Hoje, inclusive, a OAB se comprometeu em fazer um diálogo maior, mais amplo com a rede de controle. Tivemos lá representantes do Tribunal de Contas do Estado, representantes do Tribunal de Contas da União, e saiu dessa reunião, na verdade, um compromisso de estreitar as relações com esses órgãos, de modo que a gente não possa chegar em 2022, por exemplo, ao final do ano, discutindo sobras. Então, um apelo aos gestores que iniciem o ano com um planejamento financeiro adequado para que a gente possa valorizar o profissional de educação, porque o Fundeb, ele é tanto para a manutenção do sistema de ensino, mas principalmente, e eu digo principalmente porque a Constituição Federal determina que 70% dos recursos, ou seja, a maior parte dos recursos, no mínimo 70%, seja utilizado na valorização do profissional de educação. Doutor Jorge, esse recurso, ele é escalonado e ano a ano esse recurso vai vir com uma sobra a mais. Então, praticamente, os gestores vão ter que apresentar um planejamento para isso. A equipe de educação de cada município precisa sentar com o seu gestor. É fato. A tendência é que os recursos para a educação aumentem, porque, inclusive, a participação da União, a complementação da União, deve praticamente dobrar até daqui a 2, 3, 4 anos. Né? Então, é impossível que a gente chegue no exercício de 2022, por exemplo, discutindo sobras, porque vai ter sobras. Ou o gestor ele se organiza para gastar e para valorizar. Quando a gente fala em gastar, gente, não é gastar superfluamente, digamos assim, mas é investir, né? É um investimento na educação. Quando se fala em valorização do profissional de educação, você está falando em investimento na educação municipal, porque é ele que é o agente transformador daquela comunidade, daquela sociedade. Bom, eu só tenho aqui a agradecer a participação do Dr. Jorge Frank Santana,
advogado especialista na área do direito, nosso muito obrigado. E essas orientações são válidas para quem está em casa também possa cobrar o gestor da escola municipal, da estadual, para que busque, né, um melhor planejamento para a nossa educação. É verdade. A gente quer, mais uma vez, parabenizar todos que estiveram presentes hoje no Diálogo Institucional. Também, mais uma vez, parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil, que de forma inédita se aproxima da sociedade com o diálogo institucional, estabelecendo aí um pacto com a sociedade, especialmente nesse tema específico, com os educadores de todos os municípios do estado do Maranhão. Muito obrigado, uma ótima noite para o senhor, bom final de semana. Obrigado, com Deus. Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral autorizou uma utilização do PIX, o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, para a arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais de 2022. Com a medida, partidos e candidatos deverão usar CNPJ ou CPF com chave de identificação. Na mesma sessão, ficou definido ainda que as campanhas vão poder realizar eventos musicais para arrecadar recursos e a distribuição dos valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deverá levar em conta a contagem em dobro dos votos recebidos por mulheres e pessoas negras para a distribuição dos recursos. Também ficou definido que as prestações de contas das federações partidárias serão feitas individualmente por cada legenda, detalhando os valores distribuídos aos candidatos. Vamos seguir agora com as informações da Assembleia Legislativa. Hoje foi feita uma homenagem aos 80 anos da Rádio Timbira do Maranhão. As homenagens à primeira do Maranhão não param. Desta vez, as honras vieram da Assembleia Legislativa. A Rádio Timbira foi agraciada com a maior honraria que o Estado tem, a medalha Manuel Beckmann. Nesse momento onde há uma indústria da mentira, da fake news, a homenagem à Rádio Timbira nada mais é do que homenagem ao bom jornalismo, a todos aqueles que desempenham essa importante função de informar, de empoderar as pessoas, de garantir ao cidadão o seu empoderamento com base em informações verdadeiras, justas e necessárias. Quem recebeu a medalha pela rádio foi o diretor-geral e secretário adjunto de radiodifusão da Timbira, Robson Paes. Olha, é uma homenagem que deixa todos nós muito felizes, honrados e, acima de tudo, com a responsabilidade aumentada, porque se trata de um reconhecimento do conjunto de deputados da Assembleia Legislativa que representam mais de 7 milhões de maranhenses e que com esta homenagem certamente fazem jus, reconhecem esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Rádio Timbira ao longo de 8 décadas. A Timbira tem atualmente uma das melhores estruturas de rádio no Maranhão. Equipamentos modernos, transmissão em áudio e vídeo pelo YouTube, grandes nomes da comunicação. Tudo faz ter a certeza que a rádio chega aos 80 anos na melhor fase de toda a sua história. A homenagem que a Timbira recebe hoje do Poder Legislativo do Maranhão é mais do que justa e merecida. Por quê? Porque é a primeira emissora de rádio do Maranhão, são 80 anos de vivência e se transformou em praticamente a universidade da radiofonia do Maranhão. Por lá já passaram grandes nomes que têm a sua lembrança incontestável e inegável. E se renovou, se reinventou nos últimos anos, sobretudo na gestão do governador Flávio Dino, onde foi completamente reestruturada, modernizada, garantindo a pluralidade de vozes e a participação efetiva da nossa população, assegurando assim o direito humano ao acesso à informação e à plena liberdade de expressão. Olha, falando agora de economia, hoje foi divulgado o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor. E o nosso comentarista de economia, Wagner Matos, explica a interferência em nosso dia a dia. Veja. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Hoje o IBGE divulgou nossa inflação, que é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. No mês de novembro, no Brasil, o índice ficou em 0,95%. No acumulado do ano, em 9,23%. E nos últimos 12 meses, registra 10,74%. Já aqui na cidade de São Luís, o índice no mês ficou abaixo da média nacional, em 0,73%. No ano, registrou 8,87%. E nos últimos 12 meses, registra 11,29%. Dos grupos que estão destacados nacionalmente e aqui na cidade de São Luís,
foram de transportes, que tiveram a influência das altas dos combustíveis, energia elétrica, na parte de habitação, juntamente com o botijão de gás. E aí a gente vem com a alimentação e bebida. Esses 3 grupos é que exerceram maior influência. Então agora, para o mês de dezembro, a perspectiva é que a gente tem uma baixa do barril de petróleo, que está caindo desde o final de novembro, e agora pode refletir com uma baixa da inflação, com o início da queda dos preços, juntamente com a desvalorização do dólar frente ao real. A nossa expectativa é que isso melhore toda a situação econômica do país. Um bom final de semana a todos e até mais. Obrigado, Wagner. Você vai ver daqui a pouco ações da Feirinha Solidária acontecendo em pontos da cidade. Eu volto já. O governo federal autorizou a construção de ferrovias no Maranhão, Distrito Federal e outros 7 estados. 6 grupos empresariais receberam autorização do governo federal para tirar do papel projetos de construção e operação de 9 ferrovias no país. A Grão-Pará Multimodal construirá um trecho de 520 quilômetros entre a Ceilândia e Alcântara, o que dará aí um passo gigantesco para o desenvolvimento do Maranhão. Criado a partir do novo marco legal das ferrovias, o programa estimula a ampliação da malha ferroviária nacional pela iniciativa privada, por meio do instrumento da outorga por autorização. Hoje, o governo do estado fez a entrega de 6 tratores para incentivo à produção agrícola nos municípios, com foco no fortalecimento da agricultura, mais agilidade na produção e reforço em ações e infraestrutura. O governo do estado entregou tratores e demais equipamentos agrícolas, contemplando cidades do interior do Maranhão. Foram entregues 6 patrulhas agrícolas aos municípios de São Bernardo, Araguanã, Serrano do Maranhão, Sucupira do Riachão, Codó e o município de Santa Luzia. Bom, e ainda falando sobre fortalecimento da agricultura, mas agora com um outro foco. As feirinhas que acontecem nos bairros da cidade agora contam com um papel solidário. Durante suas compras, você pode contribuir com quem mais precisa nesse final de ano. Esta semana, a Prefeitura de São Luís, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, iniciou o projeto Feirinha São Luís. O principal objetivo é estimular a doação de alimentos para instituições beneficentes. Por isso a gente criou esse projeto, que é um desdobramento de um programa Qualifica, que é o plano de formação continuada de feiras e mercados, que foi lançado em maio. E dentro do Qualifica tem um eixo em que a gente estimula os feirantes a agir de forma solidária. E dentro desse eixo de capacitação surgiu o projeto Feirinha Solidária. As ações iniciaram de maneira experimental entre os dias 1º e 4 de dezembro. Em 4 dias de arrecadação, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento recebeu cerca de 500 quilos de alimentos perecíveis nas 5 feiras participantes. O produto que nós vamos receber aqui hoje, nós já temos para quem doar. Além do que, nós agora estamos lançando a campanha do café da manhã, para as pessoas, que não são só as pessoas de rua, não. Aqueles que saem de casa também, sem café, 3, 4 horas da manhã, e a gente chega no terminal e os recebe para dar o café da manhã, o sopão, o almoço para as crianças das comunidades, principalmente aquelas que moram nos palafitas. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar segunda, 18h45. Tchau.